vez, graça e paz, sempre da alegria, manifestando a alegria, né, de reunião, de ajuntamento, deste momento, esta hora, que ela é bastante significativa e sintetiza realmente aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós buscamos. A Bíblia é um incentivo para nós buscarmos a Deus. Só que é o livro mais célebre do mundo, mas menos conhecido nas suas páginas que não são folheadas. E parece um contraste, de fato é. Como que pode um livro secular, milenar, como a Bíblia Sagrada, ser este best-seller, né? O livro mais impresso? Como eu sempre digo, os parques gráficos estão diuturnamente, até porque é a vontade de Deus, para colocar, e este é o propósito da Sociedade Bíblica Mundial, de colocar um exemplar, pelo menos, de Bíblia em cada lar. Hoje, quando a minha outra filha presenteou minha filha, o meu neto trouxe, eu fiquei vendo essa Bíblia que está aí, eu falei, que presente maravilhoso, não é mesmo? Que presente maravilhoso pode... Às vezes você fica em dúvida em como agradar uma pessoa que, por vários motivos, você quer agradar. E eu fico me perguntando, qual seria o presente ideal para você oferecer a alguma pessoa? Estou até para as pessoas que eu não cumprimentei ainda, que já ouviram a devocional da Leide e esta palavra da minha filha Carla, né, que vai embora agora de novo para a sua segunda terra, a sua segunda nação, que é o Equador. E aí nós dizemos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro que em todos os momentos vai ser um guia, vai ser uma bússola. E só quem, e no meu caso, já ao longo de quase 40 anos, nós temos colocado isso como prisma para a nossa vida, e nós nos dirigimos pelo que está escrito aqui. Aí você vai me perguntar, mas então você é perfeito? Não. Eu estou ainda buscando, se Paulo, escrevendo em Filipenses, né, no capítulo 1, ele diz, não que eu tenha já conseguido. Mas daí tem uma vírgula e diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão à frente de mim. E esse livro está sempre mostrando um caminho melhor de vida, para todas as vidas que não precisavam. Presta atenção, eu sei que algumas pessoas, como minha própria filha, né, que deve estar ouvindo agora, Naná, falou, pai, às vezes nas mensagens o senhor é muito incisivo, muito forte, até agressivo. Eu tenho que falar que se o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que nós amamos, porque são brasileiros conosco, eles estivessem guiando as suas vidas por este livro, Deus, o único que pode segurar as torrentes dessas águas que invadiram aquela cidade trazendo tanta tristeza. Quem é que não fica como que constrangido de ver que irmãos nossos estão padecendo muito com perdas irreparáveis, não só monetário, financeira, mas de vidas preciosas, e vão viver talvez uma vida amarga. Eu perdi um filho quando não era crente, eu perdi um filho quando eu estava desviado do mundo. Eu só tive um filho, tenho 7 filhas, como vocês sabem. Só tinha um filho, o Eliel,
que eu trouxe, extraí, eu registrei ele com o nome de Eliel, porque era um dos valentes de Davi, um dos guerreiros de Davi, né? E eu perdi porque eu estava vulnerável. Quando você está sem Deus, você está vulnerável a tudo e qualquer projeto nefasto e peçonhento do inimigo de Deus, que quando você não está com Ele, com Deus, Ele tem o direito de atingir, de destruir, de machucar. Hoje a minha mãe ficava brava comigo, eu sempre desafio o diabo, falando, como na viagem que viemos essa noite, eu sei que o inimigo quer destruir o carro, quer fazer um acidente, eu falo, você não pode, cara. Quando você é de Deus, você sabe que o diabo, a Bíblia fala aqui, João fala no capítulo 5, 19 do seu livro, da sua epístola, o diabo não toca. Agora, por que o diabo faz tanta tragédia lá fora? Porque não são de Deus, são das religiões e tudo, como eu escrevi até no próximo boletim, que está bem atrasado, né? Do quanto está vulnerável o homem. E por que ele está vulnerável? Porque ele não está com a cobertura que precisa estar. Quando você vai para uma guerra, e eu servi o exército, até numa conversa hoje com meu neto, falei, puxa vida, nenhum dos meus netos serve o exército, e o exército forma homens. Exército forma homens. Lá não tem esse negócio, mamãe me dói, barriga, não sei o que tem. Não, lá não tem. Lá com dor ou sem dor, você vai ter que fazer aquilo que está determinado, predestinado no programa, né, das companhias, dos quartéis, eles têm que ser cumpridos. Isso é muito bom, eu aprendi muito, aprendi a ser homem no exército, né? E lá você aprende que para você ir para uma batalha, você está com a indumentária. Você tem o capacete, você tem o coturno, você tem o escudo, você tem o fuzil, você tem a espada, você tem tudo. Eles fornecem, a Bíblia diz que Deus fornece tudo isso para você. Lá no Gálatas vai dizer tudo isso, no capítulo de número 6, né? Quando ele coloca você no mundo, ele capacita você, mas precisa estar associado, precisa estar inscrito, precisa estar no rol daqueles que pertencem a ele. Aí você luta com as outras guerras todas que o inimigo de nossas almas quer, né? Minha filha vai pegar o avião de novo. Minhas filhas vivem de avião para baixo, para cima, e de repente eu vejo, aconteceu um desastre com o avião, pelo menos o avião que ia ser acidentado em Londres, ele pegou a pista, taxiou, pegou a pista, já ia abrir as turbinas para decolar, e voltamos para a plataforma e viemos para casa. Tudo certinho, mas Deus falou para aquele piloto, não vai, porque tem um problema. Os mecânicos tentaram trabalhar no trem de pouso e não conseguiram. 2 horas depois despediram a gente. Então esse Deus tem detalhe, ele é detalhista quando é você. Eu sempre falo, se minha filha ligar de onde estiver no mundo, minhas filhas, eu já pego um avião, um carro, um ônibus, eu vou, uma bicicleta, eu sei que eu vou chegar. Será que esse Deus é menor? Não, ele é muito maior. Por quê? Porque ele é amor. Eu tenho amor, mas ele é amor. Esses são os atributos desse Deus. Então eu louvo mesmo a Deus, porque esse Deus, ele cuida de nós. Sempre cantamos esse cântico, e isso daí é uma verdade nossa aqui. Viu você? Quero cumprimentar você, que talvez até pela primeira vez esteja conosco. Esta é a nossa verdade aqui. A nossa família, ela crê e se lança, corpo, alma e espírito, nas páginas desse livro, nos dizeres deste livro. Vamos abrir o capítulo 6 do livro de Juízes para um minuto de sermão que temos nesta noite.
E o verso 11 é uma passagem explorada por pregadores. A esta hora, dezenas, centenas, se não milhares de pastores estão pregando sobre esse tema. Juízes capítulo 6 fala de um homem chamado Gideão. E o verso 6 diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar das mãos dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Oremos. Bendito, eterno e santo Pai, aqui está o texto escolhido de todas as pérolas que não existem em outro livro, só na Bíblia, na tua palavra. Agora inspira-nos e ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque sabemos não haver habilidade, ó Deus, para expor aquilo que está no teu coração e apresentar a essas pessoas presentes e as que estão virtualmente, Pai. Para que esta mensagem, como o Esdras, como na abertura fizemos lá no capítulo 8, ele abriu as Escrituras e disse a elas, sim, disse a elas, e elas foram convencidas do pecado, e elas deixaram o pecado para agradar ao Senhor. Este é o nosso lema, este é o nosso objetivo e alvo. Então ajuda-nos, ó Pai, e abençoa os corações e ouvidos que irão ouvir para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos colocar essa mensagem com o título de: o que Deus pode fazer quando você o ouve? Nós sabemos que o ministério de Gideão foi levantado por Deus. Ora, a igreja, o evangelho, foi levantado por ele. Para quê? Para um propósito de liberdade. Não há mais liberdade no mundo, há libertinagem. Mas liberdade mesmo não. As instituições todas enfraquecidas, né, pelas ideais, os idealismos, sempre ligado no humanismo. Quando as coisas são centradas no humanismo, quer dizer, no homem, no ser humano, dá ruim, gente. Isso pode ser tudo. Todas as coisas precisam ser centradas em Deus. E eles estão vivendo um período horrível. O último juiz era uma mulher, era Débora. E Deus usou aquela mulher para livrar dos outros inimigos, que são muitos inimigos do homem na terra. Se você analisar, o diabo tem a terça parte dos que viviam nos céus, que se tornaram demônios, e cada um instituído no sentido de anular, destruir, arruinar, prejudicar, e fazer o que eles estão fazendo lá no sul, mas estão fazendo na Síria, na Ucrânia, estão fazendo lá em Gaza, e vão fazer sempre. E já tem um projeto maior de destruição, porque ele veio para isso. Se tem alguém que não quer ver você bem, é o diabo, porque ele é inimigo de Deus. E a Bíblia diz que o bem vem, Tiago diz, toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes.
O diabo é o pai das trevas, foi ele que enegreceu, foi ele que escureceu as coisas na vida do homem nesta terra. O homem foi criado para reinar, para dominar. Deus ordenou, reine e domine sobre todas as coisas. Quem é que faz uma coisa dessa? Só um pai de amor. Então, em sã consciência, pense comigo, quando está havendo qualquer tipo de desgraça e de desordem na terra, é porque houve um desleixo, houve um abandono das leis de Deus. E agora, por 40 anos, o povo de Israel estava em paz. Mas quando você vai ler, né, o versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos, nós começamos com 11, diz no princípio, na abertura, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos de Deus. Aí que está o quê? O caminho para a tragédia na vida das pessoas. Fizeram o mal diante dos olhos de Deus. E quando é o mal? Quando você se desvia desta aliança, desta palavra. E então Deus não pode fazer o bem que Tiago diz que vem dele, na vida daquele que está fazendo o mal. Por quê? Porque ele vai pegar, como já pregamos inúmeras vezes aqui, como o filho pródigo, vai pegar os bens do pai e vai gastar com as meretrizes, com as vadias lá de fora, com o quê? Com toda a sorte de opulência maligna que lá fora está sendo criada a todo instante e momento. O diabo, com seus artífices, lá no mais profundo do inferno, ele trabalha para criar aquilo que vai perverter você e tirar aquilo que quando você nasce, você recebe dele. Quando nós nascemos, veja bem, quando uma jovenzinha, uma mulher, ela engravida e ela vai gerar uma criança, Deus, ele vai criar um espírito para colocar naquela criança. E esse espírito é de bênçãos, porque dele só vem o bem. Mas de repente, esta criança começa a evoluir aqui na terra, e ela praticamente é absorvida, como nessa enchente que está dando lá no sul. Você vê que vem aquelas torrentes de água e vai varrendo, causando desastres e sinistros. Isso o diabo tem feito desde Adão na vida das pessoas. E como ele se alegra em ver que o mal que ele projetou, ele conseguiu atingir, alcançar você. E como dissemos antes da gravação, quando você é de Deus, a Bíblia diz aqui, o diabo não pode tocar em você. Por isso que Paulo diz para você buscar as armaduras de Deus, para você estar apto para toda a batalha, toda a guerra contra ele. Pedro diz, resista ao diabo, porque você vai ver que ele vai fugir de você. O diabo não tem medo de religião, de pastor, de padre, de papa, de guru, de mestre, ele não tem medo de nada. Mas uma pessoa de Deus, ele tem medo. Porque ele sabe que essa pessoa de Deus tem os atributos de Deus, e a Bíblia diz, no meu nome você expulsa o diabo, você expulsa os demônios. Quando eu vejo as pessoas sofrendo as consequências, eu falo, está faltando o quê? Está faltando o nome de Deus, porque a palavra, Salomão diz, que ela dá vida, mas ela mata também. Por isso que Pedro diz, fale as palavras de Deus. Quando você está totalmente inserido nesse texto aqui, você está coberto com todos os cuidados de Deus.
E não é bom você estar coberto com os cuidados de Deus? Não é bom? Aliás, é a única forma e maneira de viver bem nesta terra. Este Israel agora está sofrendo 7 anos de inimigos ferozes que se juntaram os inimigos de Deus, os midianitas, juntaram com os amalequitas, juntaram com os edonitas. Quer dizer, os demônios vão chamando. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou lá no capítulo 12 de Mateus, que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele volta e traz mais 7 demônios com ele. Juntaram-se os inimigos de Israel, e eles então só tinham prazer. Deixavam Israel semear, deixavam Israel apacentar o seu gado, viver como Jacó viveu. E ele diz, lá no capítulo 32 de Gênesis, por 20 anos eu quase não dormi para cuidar do seu gado, e não deixava nenhum ser tomado pelo inimigo, pelo lobo, pelo devorador. Então ele cuidou. Israel, quando fazia isso, engordava o gado, eles reproduziam essas coisas, vinham eles e eles não saíam, vinham como, a Bíblia diz, vinham como gafanhoto e não deixavam nada. E de repente eles estavam o quê? Deprimidos, porque viram que todo o labor, todo o suor, todo o trabalho foi embora. Eu pergunto, não é o que está acontecendo de novo lá no Rio Grande do Sul? Mas quando acontece, a minha filha ficou meio assim comigo, porque eu falei do, entre aspas, né, aquela cena horrorosa daquela diva, né, da música que veio aqui no Brasil, da América, e nós não precisamos desta escola. Não, nós já temos pornografia, imoralidade e devassidão aos milhares, e isto provoca a ira de Deus. Se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, é isso. Tudo provoca a ira de Deus, que é pecado. Mas esse pecado, que é o pecado da licenciosidade e da devassidão, é muito maior. O próprio Paulo vai dizer, porque vocês não ouviram a Deus. Deus entregou as paixões infames, e tudo que em algumas passadas que eu colocava naquela maldita TV, a Globo, né, eu via que ali era um cabaré mesmo, a céu aberto. E o nosso país não precisa disso. E o que Deus vai fazer? É lógico que Deus vai se afastar, como se afastou aqui, porque o verso 1 diz, e eles voltaram a fazer aquilo. Você acha que Deus estava lá em Copacabana? Quem é em sã consciência que vai dizer, ali estavam os outros deuses, chamados de deuses, entre aspas, porque são demônios, chamados de Deus desse século, Deus desta terra. O Deus dos céus não vai ficar naquele lugar. Ele está aqui conosco. E Ele vai com você aonde você for. E você vê que de fato, às vezes, eu que tenho os olhos clínicos para isso, eu vejo, o diabo está querendo fazer armadilha para a minha vida, para o meu lar, para a minha família. E eu falo, eu duvido que você... Mamãe ficava brava comigo, você fica desafiando o diabo. Eu falo, eu não posso desafiar Deus. Agora o diabo eu posso. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que é maior o que está em mim do que está nele. Todo o poder dele é desativado com relação a você, se você estiver em Deus. E aqui está uma prova disso.
Porque este homem, ele recebe a visita do anjo de Deus, e o anjo de Deus, porque eles começaram a clamar a Deus. Se o sul começar a clamar a Deus e sair de toda idolatria, de todo culto apócrifo, de toda religião que não agrada a Deus, e se voltar para Deus, Deus levanta eles como uma grande nação até, não só como um território, não só como um estado, faz dele um território, porque está em Deus fazer isso, e Ele quer emancipação para cada um de nós. Deus não quer você nesse estado que eles estão vivendo, mas quando você faz o que o Rio de Janeiro fez, São Paulo vive fazendo, com seus carnavais, com seus shows aborrecidos aos olhos de Deus, por quê? Porque não fizeram o que Deus quer que faça. E Paulo em Romanos, no capítulo 1, diz: entregou-os a essas paixões infames. E aí então eles criam modelos que a sociedade adota, aprova, né? A minha filha mesmo estava com a minha mulher numa loja lá no shopping lá do Tatuapé, quando entrou um rapazinho, né? E ele já entrou com um salto desse tamanho, estava comprando outro. Aí a minha filha falou: pai, tira os olhos. Eu falei: não, mas Deus me deu olho para olhar. Aí eu fico assim, né? Com aquele olhar, né? Insinuante meu, né? Incisivo meu, entendeu? Crítico. O cara resolveu sair da loja, né? A loja perdeu, né? Então a sociedade, ela é a favor do aborto, gente. A sociedade é a favor de pena de morte. A sociedade é a favor dessa nova composição familiar que está aí. Só que esse Deus aqui, desse livro, que eu não vou trocar por nada, porque foi esse livro que trouxe toda a sorte de vida para a minha vida, para eu poder contar para você que vale a pena você apostar no Deus desse livro. Do contrário, vai sofrer as consequências do quê? Da distância desse Deus. O mundo sofre porque Israel estava sofrendo aqui no capítulo 6, porque estava longe de Deus. Mas eles começaram a clamar a Deus. Se lá no sul, no Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, seja no Ceará, que eu fui fazer missão, lugar miserável, sertão do Ceará, eu vi com os meus olhos, fiquei dias ali. Eu não sei como é que pode, se é que estão vivendo, aquilo é menos do que vegetar. Meu cachorro vive melhor. O cachorro da minha filha, então, esse vive bem mesmo. A ponto das parentes lá dizer: puxa vida, esse cachorro vive melhor do que eu. Entendeu? O cuidado que ela tem do Clóvis, e eu vive melhor. Por quê? Porque tem pessoas que amam. E ele então fica perto dessa pessoa, e o gostoso, eu aprendo com ele, sabe, a carência que ele tem de nós. Você precisa ter carência de Deus. Você não precisa ter carência de uma nova casa, de um maridão, de uma mulher excelente, de um salário excelente. Não, você precisa carência de Deus. Você precisa de Deus. Quando o homem, ele incorporar essa ideia, ele engravidar desta verdade, o que eu preciso é de Deus na minha vida. Então, os problemas, e eu que já tenho quase 8 décadas, eu falo de cátedra isso. Eu sei o que é viver metade da minha vida sem Deus, arrastando uma mulher que está aqui com a minha filha, ao sofrimento e à dor. E eu sei o que é viver com Deus, e ver que Deus amplia os horizontes da vida, e Ele vai criando alicerce para você usufruir as verdades que é Ele, não é que são deles, é Ele que é a verdade. E agora nós vemos o final desta história. Esse homem que está ali com o seu pai, né, com a sua herdade, toda ela devastada, porque os inimigos chegavam e levavam tudo.
Levava o gado, levava o mantimento, levava toda a riqueza da terra e deixavam eles sem nada. Só se retiravam depois que tinham tirado tudo deles. E este homem então está numa horta ali, plantando um arroz e tentando inibir dos olhos deles, esconder dos olhos deles, do que dos midianitas, porque ele ia malhar o trigo no lagar. Por quê? Porque não tinha mais vinhedos. A Bíblia diz que o vinho alegra os olhos, alegra o semblante das pessoas, né? Quando você vai em Israel, você é saudado. A saudação, quando você desce nas terras de Israel, eles trazem um cálice de vinho assim para você. Eu guardo até a tacinha de madeira, eu tenho guardado, né, da recepção. É assim que eles se recepcionam ali. A água lá, eu só bebi água boa no Monte Hermon. A água até que comprada já não é com a nossa água. Aqui nós temos tudo para ser feliz, gente. Aqui no Brasil nós temos tudo para ser feliz. Quando eu vejo o brasileiro infeliz do jeito que ele é, e se tem uma nação infeliz é o Brasil, com todas as riquezas que ela tem. E de repente eu vejo nessa carência, por causa do verso 1, lá em Israel. Fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mas clamaram ao Senhor, e o que? O Senhor envia o seu anjo, e o seu anjo vai ver um homem sempre no trabalho. E está o Gideão malhando o trigo no lagar, e ele chega e diz: você foi escolhido porque você tem valor. Como que ele demonstrava o valor? Ele não se rendia às evidências. Por que eu vou fazer? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou lutar? Se depois eles vêm e levam tudo de nós, a gente fica com o dedo na boca, fica sem nada. Não, ele não queria saber. Eu gosto de pessoas assim, aguerridas, lutadoras, guerreiras. Ontem mesmo minha filha falou com o Paulo e falou: você está cansado? O cara trabalhou o dia todo, fez uma viagem do Rio de Janeiro, foi para o Rio, volta para o Rio de Janeiro e depois ainda tem trabalho. Ele falou: não, eu não me canso, eu gostei disso. Tem pessoa que qualquer coisa, eu estou super cansado. Esse homem não se cansava. E o Senhor escolheu ele. Aí quando ele vem, o anjo fala para ele: você foi escolhido por Deus por causa da sua força. Por causa aqui da sua compostura, da sua postura. E ele fala: quem? O Senhor? Eu conheço a história do meu povo. O que aconteceu com tudo que eles nos contaram. Não obstante ele estar sabendo do que Israel era, ele não estava vivendo isso. Agora o que Deus vai dizer para ele? Foi para isso que eu te escolhi. Ele é sozinho, ele é um solitário. Nem o seu pai praticamente está com ele. E sabe que eu gosto disso? O verso de número 39 diz: então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e pegou o altar do Baal e destruiu. Baal é a falsa religião. É aquele culto, aquela liturgia, aquela cerimônia que você faz, que ela desagrada a Deus. Porque Baal é um outro Deus. Mas é um Deus que não age em seu favor, porque ele não é Deus. Ele ludibria, engana. E a primeira coisa que Deus exigiu é que ele destruísse aquilo. E ele destrói. E quando ele destrói, ele provoca o inferno todo. Querem matar a Gideão. Aí o pai dele
se sente na obrigação de dizer, não, no meu filho ninguém vai tocar. E ele conta uma verdade. Se Baal é Deus, é ele que vai ter que matar o meu filho. Não é vocês não. É ele que vai se vingar do meu filho. Eu vou ficar esperando e vocês vão ver. Uma prova de que Baal não era Deus, porque Gideão, agora ele se arvora como líder. E quando ele convoca o povo, de repente ele que era sozinho, agora tem um exército, eu gosto disso, um exército de 30 homens. 32 mil homens estão com ele. Mas ele não era sozinho. Tinha gente ali que estava esperando, como talvez na sua família, na sua casa, talvez no seu trabalho, na sua igreja. Ele creia com verdade que é possível, o quê? Se libertar. Não fica o quê? Nós não temos chance nenhuma, nós vamos ter que viver esta vida. É isso que o diabo quer que você faça, que você se acomode e diga, nada a fazer. Nada, passa nada, como é que fala lá? Passa nada, lá no Quito fala, passa nada. A palavra dos índios mesmo de lá. Passa sim. Quando você de fato olha e fala, não, esta não é a minha realidade, e eu vou lutar contra ela. É muito fácil você distinguir o plano de Deus e o plano do inimigo na sua vida. É você mergulhar para dentro de você e dizer, como é que eu estou? Eu estou dizendo para você que eu me conheço 40 anos sem Deus e 40 anos com Deus. E eu posso dizer de cátedra, com Deus você é mais do que vencedor. Com Deus você é vitorioso. Com Deus não tem outro sim, quem sabe, talvez. Deus é incisivo. E quando você crê nas possibilidades dele, não é a sua capacidade. O grande problema é que você fez o curso, você tem o diploma, você é graduado, você tem professorado, você tem... Eu tenho conversado com muitas pessoas com essas patentes. Aí eu vejo o estado da vida dele, eu falo, que pena que você... Eu não tenho todos os atributos, mas eu estou vivendo as grandezas de Deus. É isso que é o projeto. É fácil, você tem que ver na sua vida. Gideão não estava vivendo, por quê? Porque ele estava temeroso, apenas fazendo para si mesmo. Não, minha família não vai morrer de fome. Deus quer libertar sua casa, sua família, seu povo, sua gente, sua cidade. Deus quer libertar tudo. E Gideão tinha que ser esse líder que ele mesmo não sabia que existia nele. Porque como diz Paulo em Coríntios 1, veja, Paulo em Coríntios 1:27 diz assim, Deus não escolhe os escolhidos, os valorosos, os grandes. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque eu faço parte desse versículo. E Deus tem tudo para produzir na sua vida quando você crê. O capítulo 9 de Marcos diz de um pai que chegou com a sua vida destruída, seu lar destruído, seu filho estava por morrer. Está lá no capítulo 9 de Marcos. Então ele leva para a religião, que é os discípulos, ele leva para as instituições, para os sacerdotes, que naquele caso eram os discípulos, nada puderam fazer. Aí quando Jesus vem, ele se apresenta diante de Jesus e diz, tem misericórdia do meu filho, é o único que eu tenho. Você só tem uma vida, peça como aquele homem, eu só tenho uma vida, Senhor. Eu quero que o Senhor multiplique esta minha vida, eu quero que o Senhor amplie os horizontes da minha vida, eu quero que o Senhor abra espaço para eu andar nessa terra. Eu não quero estar privado dos bens que o Senhor disse que estaria disponível àqueles que vivessem com o Senhor.
Isso não tem nada a ver com a prosperidade que os caras estão pregando aí fora, não. De maneira nenhuma. Isso é a promessa de Deus para a sua vida. Aí o que vai acontecer? De repente esse homem se levanta e ele tem um exército. E ele conclama este exército para vencer. Mas quanto que era o exército? Pois é, de toda aquela associação que perfilaram ao lado dele, dizendo: Gideão, nós estamos com você. Deus falou para ele que eram muitos. Eles do lado de lá eram 1 milhão de pessoas. E do lado de cá era 32 mil pessoas. Aí o Senhor falou para ele: convoque esse povo e conversa com ele. Fala para eles quem é que pode estar com algum receio ou com algum tipo de medo. A Bíblia diz que o verdadeiro, João, no capítulo 4, 8 da sua epístola, diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem fosse para aquela batalha contra aqueles acirrados inimigos, eles tinham que estar totalmente centrados no Deus de amor. E não o que? Na força própria, pessoal, na espada, né? Na sua habilidade de manusear a espada e pronto para a guerra. O que Davi diz? Louvado seja o Senhor que Ele adestra as minhas mãos para a peleja, lá no Salmo 109. E aí o que ele chama? Gideão chama as pessoas e diz: por acaso algum de vocês tem algum tipo de receio, de medo? 22 mil pessoas levantaram a mão. Então ele afastou essas 22 e falou: vão para suas casas. Ficaram só 10 mil pessoas. Aí Deus olha e fala: ainda tem muita gente do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus quer que você saiba que não foi a sua força que trouxe para você vitória. Foi Ele que abriu, ampliou os horizontes, abriu as portas para que você pudesse triunfar e vencer. Foi Ele que destruiu os seus inimigos. Aí o que acontece? Eles vão lá no rio, eles vão lá no bosque, eles vão lá no val, e o Senhor fala para eles: lá naquele rio, eu estive lá naquele córrego. Quando eles forem beber as águas, vejam aqueles que se deitam para beber as águas, estão cansados. Mas aqueles que ficam olhando e tomando água com as mãos, levando a boca, separa ele, só tinha 300 pessoas. Aí ele manda 9.700 pessoas embora, eles vão embora. Aqueles 300 olharam para Gideão e não temeram. Quando as pessoas olham para você e vê que tem uma batalha para enfrentar, mas eles veem que você está incisivo, você está certo. O grande problema hoje é que o filho olha para o pai e não vê segurança no pai. A igreja olha para o seu pastor e não vê segurança nele, não vê absoluto nele. E aí é ruim. Como a gente olha para o governo e não vê absoluto nenhum no governo, o que acontece? A gente fica como que esperando só as mazelas de um estado, de um país, de uma nação. Porque não vê o que? Eles não transmitem. Quando eles olharam 300 para Gideão, o Senhor falou para ele: é com esses 300 que você vai pegar aquele 1 milhão de soldados treinados, com experiência de guerra, como ele fez com Davi. Davi é um improvável. Não tem como Davi enfrentar Golias. Mas esse livro e a história diz que Davi destruiu o gigante. E esse livro fala que Gideão destruiu aquele exército aguerrido dos midianitas e dos seus associados. Toda aquela corporação pereceu ali. Por quê? Porque o Senhor estava na guerra. Você precisa trazer Deus para as batalhas diárias suas, semanais, mensais, anuais, as batalhas de vida sua.
O capítulo 20 de 2 Crônica diz: esta batalha não é sua, esta batalha é de Deus. E o rei Josafá acreditou nisso. E ele venceu os sírios ali. Assim como Gideão agora vê que Deus está, o quê? Eles têm tochas, têm cântaros. Quem é que vai para uma guerra desse jeito? Você tem que ir com as armas de Deus. Então a Bíblia diz que o Senhor leva eles para esta batalha, e eles então vão usar estas armas, vão usar as tochas, vão usar aqueles cântaros, depois que tocassem a corneta. Tem um sinal. Quando eu tocar a corneta, é porque Deus falou para mim, é a hora. Vocês vão quebrar esses cântaros e acender as tochas. São 300 contra 1 milhão de soldados. Qual é a chance deles? Pois é, nesta hora, o céu se moveu. Sabe que nós precisamos aprender a fazer, você que está aí? Mover os céus. Pegar os atributos de Deus e trazer para o seu pessoal, para a sua questão, a sua causa, suas batalhas diárias. E você vai ver que o Senhor vai descer com o seu exército e destruir os inimigos. Então eles mesmos se mutilaram, eles mesmos se voltaram um contra os outros. Agora os amonitas veem os midianitas como inimigos, e eles guerreiam entre si. Os edonitas também estão fazendo o mesmo. Mas Gideão confiou no Senhor. Ele teve, como eu e você, algumas dúvidas. Se o Senhor é conosco, o que vai acontecer conosco? Então eu vou colocar um novelo aqui, e eu quero que amanhã esse novelo esteja seco e toda a terra inundada de água, como lá no sul. Amanhã eu quero que, me perdoe, mas amanhã eu quero que toda a terra esteja seca, e só esse novelo de lã esteja molhado. Ele encheu uma taça. Deus, Ele vai sempre demonstrar que está com você. Então, as guerras que nós fazemos não é para desmerecer você, ou para fazer você covarde e cruzar os seus braços e dizer, não é para você enfrentar e ver que Ele é com você. Ele diz, estarei convosco todos os dias, enquanto houver século. Está lá em 28, 18 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Será que esse Deus é uma fraude? Ele diz para você fazer prova dele lá em Malaquias. Fazei prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus. Eu gosto disso. Ele abriu a janela do céu, mandou o seu exército, e o seu exército o quê? Colocou um como inimigo do outro. Eu costumo dizer para as pessoas, você que talvez vai me ouvir, não vai muito com a minha cara, eu costumo dizer, se você não gosta de mim, cuidado. Quem não gostava do Gideão se lascou todinho. Quem não gostava dos judeus, uma vez falei com um árabe, bem próximo a nós, ele disse que não gostava de judeu. Eu falei, como é que você não gosta de judeu? Você não gosta de Jesus? Porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, foi levado ao céu como judeu e vai voltar como judeu. Ele não vai voltar americano não, gente, nem russo. Aí ele teve que concordar comigo. É mesmo, não sei como é que está ele lá na Síria agora, mas para aqueles lados, eu não sei como é que ele está. Mas Deus nos deu a oportunidade de dizer isso para ele. Se você está associado com ele como Gideão, deixa os inimigos se arvorar, deixa eles se armar, deixa eles fazer como Golias fazia. Eu vou destruir você, eu vou pegar você, vou torcer, vou dar sua carne para os cães. Mas a minha Bíblia diz lá no capítulo 17 de Samuel, que o Davi correu para cima do gigante Golias.
Você tem que correr para cima do inimigo, não é se acovardar e dizer, pastor, olha por mim, porque o inimigo está se levantando contra mim. Enfrenta ele. Lógico que eu vou orar por você, mas eu quero que você saiba que você está armado com toda a armadura de Deus. Deus já te deu, te concedeu isso. Ele já liberou para a sua vida, para você desafiar. Quantas vezes falei para vocês que na rádio eu falava para a mulher ou para a pessoa que estava do outro lado, tem uma porta aí, eu quero ouvir aqui no telefone, bate a porta aí, fala, diabo, eu estou te expulsando em nome de Jesus. E ele vai ter que ir embora, porque é no nome de Jesus. Se você falar que é no nome do pastor, da igreja A ou B, não vai funcionar. Mas no nome do Senhor, eles gritaram quando eles quebraram e acenderam a tocha, pelo Senhor e por Gideão. E o que aconteceu? O Espírito de Deus entrou e agiu como Ele quer agir na nossa vida e no nosso lar. Agora você não vai ficar constrangido dizendo, será que isso acontece? Então não adianta nem, porque já perdeu. Porque se você colocar esses adendos, essa suposição, será, Deus não atua em será, coisa nenhuma. Não sei se foi a minha mulher, ou minha filha que falou, se Deus quiser, eu falei, bom, perdeu já. É jargão às vezes, se Deus quiser, não é? Senhor, o Senhor vai fazer, porque a minha Bíblia diz, se eu te pedir alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor realiza. Então não, Deus vai fazer porque eu sou amado dele, eu sou querido dele, eu sou o preferido dele, eu gosto de dizer que eu sou a única ovelha que ele tem. E ele se preocupa, ele vai pegar eu no colo, ele vai tirar os carrapichos, ele vai ver se eu tenho qualquer coisa que possa, ele vai cuidar como eu cuido da meu cachorrinho. Eu gosto. Eu cuido, ele está, entendeu? Quase morrendo, tem 17 anos de vida, está lá, a gente está cuidando dele, pondo comidinha na boca, essas coisas todas. Entendeu? Às vezes ele até se engasga, fala, segura essa onda aí, cara, você vai ter que comer essa vitamina aqui, e assim vai. E aí eu fico pensando, o senhor não faz isso comigo também, senhor? Tem hora que eu fico quase que engasgado, mas falo, não, isso aqui é para o teu bem, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. O que eu faço está lá em João 7, João 13, você não entende. João 13, 7 diz, o que eu estou fazendo, você não entende agora, mas isso você vai entender depois. Aí de repente, cadê os inimigos de Israel? Sumiram todos. Onde está? Teus inimigos? Lembra-se, lá no João 8, Jesus perguntou para Maria Madalena, cadê os teus adversários? Foram embora, Senhor. Deus é especialista em pegar os bandidos dos teus adversários e espalhar com eles. Ele é especialista nisso. Ele assusta-os. E se ele não se espalhar logo, ele devora-os. E o destrói todos. Por quê? Porque você é a coisa mais preciosa. Você que está aí, ó, você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta terra. E você precisa sentir-se assim. Você levanta de manhã e sabe, Senhor, aquilo que o Senhor mais aprecia no mundo está acordando para glorificar o teu nome. E eu vou te exaltar, essas 24 horas desse dia eu vou te exaltar e te engrandecer, Senhor. Então o que vai fazer? Ele vai enviar os seus anjos. E a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Vamos ficar em pé e vamos orar? Bendito, eterno e santo Pai, obrigado pela tua palavra. Oro agradecido, Senhor, porque o Senhor nos inspira a crer. Dá, Senhor, que esta mensagem toque todos os ouvidos aqui presentes, os que estão virtualmente também, para que a tua palavra, Senhor, seja de fato que ela é poderosa na vida de todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.